Salve, salve galera, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café. Eu sou o Antenor, o papo hoje é sobre áudio. Eu vou trazer para vocês aqui a minha visão sobre o Megatron. Já deixo agradecimento aqui ao apoiador do canal, Sérgio, que mandou esse dispositivo somente para review e não disse nada que pudesse tendenciar aqui. Vocês vão ver somente minhas sinceras opiniões sobre esse dispositivo. E já deixa seu like, se inscreve no canal e convido também a conhecerem minha campanha lá no Apoia-se. Vou deixar o link aqui embaixo e tem ajudado pra caramba a continuidade desse trabalho aqui no canal. A VE, ou Venture Electronics, é uma estreante aqui no canal e ela é uma empresa chinesa que ficou famosa depois que ela fez um earbud lá chamado Monk, que custava tipo 5, 10 dólares e muita gente achou wow por esse preço, né? Então ela acabou entrando forte no mercado aí de fones, principalmente buds. E o fundador da empresa, curiosamente chamado de Wild Li, é um cara que tem um comportamento aí meio efusivo em redes sociais. Ele era pelo menos bem ativo em fóruns, né? Tem um grupo do Facebook lá que eles intitularam VE Clan, que é tipo o clã da VE, da Venture Electronics. Então esse cara é o idealizador e criador do Megatron e ele tem uns projetos ali mirabolantes, umas coisas interessantes, inclusive acho que tem um vídeo dele no YouTube falando sobre o processo de criação do Megatron. E a gama de produtos da VE é bem eclética e inclusive pouco coerente. Eles têm um amplificador valvulado interessantíssimo para fones eletrostáticos, que é o Enterprise de 2.600 dólares e assim, passando por um intra-auricular que custa ali uns 1.600 dólares, que é o Grand Duke, que eles nem falam do que é feito, né? Tem lá no site e tal, mas não fala se é de armadura balanceada, que trem que é. É um fone aí, compra aí, 1.600 dólares, baratinho. E chegando no Monk, que é um earbud ultra simples, parece fonezinho de avião, né? De 5 dólares, que foi o que alçou essa marca ao sucesso. O Megatron custa ali entre 50 e 100 dólares no próprio site da VE. Ele custa mais ou menos 50 dólares, mas no AliExpress você encontra ali em torno de 100, provavelmente por causa das taxas. E ele é um DAC, amplificador de fones de ouvido USB, vulgo pinguelão, e ele se conecta ao USB ao seu celular, ao seu computador, transforma aqueles dados digitais em um dado analógico, em um sinal analógico e amplifica, entregando ali para os seus fones de ouvido. Ele tem também uma saída de linha que pode alimentar um amplificador de mesa ou algo do gênero. E o que eu mais gostei nele é que ele realmente é muito potente e suporta ali a corrente, inclusive de fones bem exigentes. Ele tem uma construção super robusta, ele é bem tancão, vou mostrar mais na frente. Ele não esquenta nada, então enquanto você está usando ali, ele não esquenta nem um pouquinho, ele fica bem, assim, parece que está até desligado, porque ele fica bem friozinho. E é interessante que é possível carregar o celular enquanto você usa ele. O consumo dele é um pouco alto, mas enquanto você usa ali, você pode carregar o celular simultaneamente. O que é interessante, eu nunca tinha visto isso em nenhum pinguelo. O que eu menos gostei é que ele não é muito adequado para fones sensíveis. O controle de volume fica ali um pouco prejudicado. E além disso, ele tem bastante ruído de fundo. Então, qualquer fone ali de média a baixa sensibilidade, você pluga e já escuta aquela chiadeira, então não é muito legal para isso, como o próprio fabricante afirma. O controle de volume usando ele no Windows é ruim, então ele não tem muito controle, sabe? Ele vai tipo de 1 a 10, 20%, parece que ele vai praticamente no máximo e daí para frente ele sobe pouco, sabe? Então não é um controle de volume muito legal ali no driver de Windows. A saída de linha dele não é muito interessante, são só 0,95 volts, então ele sai daquele padrão de 2 volts. Para alguns dispositivos isso pode deixar o volume bem baixo ali na saída, então não é muito interessante para usá-lo como uma fonte de saída de linha. E por fim, ele tem algumas distorções audíveis ali em volumes mais altos, então quando você sobe o volume em fones um pouquinho mais exigentes, você consegue ouvir umas distorções ali, mas já para mim, pelo menos em níveis de volume que eu acho que me causaria danos auditivos. Então, para volumes medianos ali, saudáveis, ele não tem distorções significativas. Vamos então falar da qualidade construtiva do Megatron. Ele não vem em nenhuma embalagem específica, assim, nenhuma caixa. Os caras economizaram até nisso para reduzir os custos ao máximo. Ele vem numa caixinha de papelão normal envolto no plástico bolha. E junto vem esse cabinho, USB-C para USB-C com adaptador para USB-A. E alguns modelos vêm com uns modelos de fones lá da VE, tipo o Monk. Esse aqui veio com o Monk, mas o Sérgio que me mandou não mandou o fone junto, mandou só o Megatron. Então assim, não tem nada demais a falar da embalagem dele. Mas a construção dele é bem sólida, ele é feito nesse bloco de alumínio aqui, que é bastante sólido, sim, apesar de leve, tá? São só 158 gramas. Então, apesar de ter essa aparência bem robusta, ele é bem levinho. E aqui a gente tem os conectores USB-C, né, a saída de linha, um seletorzinho aqui, uma chave que é até meio tosquinha, mas tá ok também, não tem
não tem nenhum demérito não, ela só não é bonitinha, mas funciona bem. E aqui a gente tem as saídas, a gente tem uma 4.4 balanceada, tem a 3.5 não balanceada e a 2.5 também balanceada. E aqui os parafusinhos que ele não é difícil de abrir, tá tendo a chavinha aqui de precisão, são bem pequenos os parafusos, você consegue abrir e ver o circuitão lá dentro. Então ele é bem construído, vem com acessórios aqui ok, pelo preço eu acho que tá super legal, é um troço que me parece que vai durar muito. Os pezinhos de silicone eu que coloquei não vêm junto, mas eu recomendo para não arranhar o chassi. As especificações técnicas dele, eu vou pôr o quadrinho na tela, como sempre. Que eu posso destacar aqui é que ele só suporta arquivos PCM até 24 bits por 96 kHz, ele não suporta o DSD ou MQA ou qualquer um desses tipos de arquivos, somente aquele PCM padrão, o que vai abarcar aí basicamente a maior parte da biblioteca dos usuários normais de áudio. Ele traz um chip DAC da ESS, um 9018K2M, eu nunca tinha visto esse chip em nenhum outro dispositivo, não sei se ele é customizado para o Megatron, mas é um chip da ESS, né? Então é uma empresa que produz chips de alta qualidade. E ele tem como potência na balanceada que a AVE afirma 300 mW a 32 ohms e 40 mW a 300 ohms. E na não balanceada, single ended, 170 mW a 32 ohms e 10 mW a 300 ohms. Na auxiliar, que eu não curti muito, são só 0,95 volts e não os 2 volts como a maior parte das saídas de linha são, né? Então, se você for conectar um equipamento padrão que é compatível com a saída de 2 volts, ele vai ficar com o volume um pouquinho defasado. Bom, vamos então para os aspectos de utilização dele. A primeira coisa é o consumo dele é alto, tá? Ele consome mais ou menos 100 mAh em 1 hora de bateria. É de longe o dispositivo mais beberrão que eu já analisei aqui no canal. Um dos mais beberrões tinha sido o HiBy FC3 e ele consome ali em torno de 25. Esse aqui consome 100. Então, considerável o consumo dele, mas ele traz aqui para a gente uma porta interessante que é de carregamento de celular. Então você consegue usá-lo ao mesmo tempo que você carrega o celular. Então, para a maior parte dos casos, isso não vai ser uma grande preocupação. Eu achei uma coisa interessante, eu nunca tinha visto isso em nenhum tipo de dongle, né? Como isso aqui é mais ou menos um dongle grandão, então eu achei bem legal. Você então não precisa se preocupar tanto, apesar do consumo dele ser alto. Quando você pluga no computador, isso tanto faz. Agora no celular, para quem está usando ali sem poder carregar, realmente é um consumo muito alto e a bateria vai para o saco rapidinho. E mesmo que você não esteja escutando um fone exigente e tal, o consumo dele continua alto. Um aspecto interessante é que durante o uso ele não esquenta nada, então você pluga lá, fica ligado, tocando qualquer tipo de fone, tempão e não esquenta nada, está sempre com o chassi bem friozinho. Isso eu gostei muito. E a utilização dele é muito básica, muito simples. Você pluga aqui uma saída USB nessa entrada e essa chavinha aqui você seleciona se quer saída de linha, aí ele alimenta essa saída, ou a saída de fones, que vem aqui para frente. Aqui, então, você tem as 4 saídas, 2 balanceadas e uma não balanceada. Essas duas aqui são compartilhadas, essa é independente. E você pluga o fone aqui e está ouvindo música. Aí o controle de volume, para quem está usando no computador ou no Windows, né, que foi onde eu testei aqui, fica ali naquele volume main do Windows. E quando você está usando no celular, quando você usa tipo o app, né, que acessa o USB diretamente, ele faz um controle de hardware por proxy aqui. Então ele controla, ele tem um controladorzinho dentro do próprio chip DAC, ele traz essa característica. E aí ele controla ali a saída mesmo de volume do próprio DAC para fazer o controle de volume via hardware, o que é bem legal também. Eu não sei se pelo Windows ele faz algum esquema ali de proxy e tal, no estilo dos Dragonfly, mas não tem nenhuma documentação. Esse cara não tem manual, bicho. Você entra no site lá, não tem nada, não tem nenhuma documentação técnica, manual, nada de nada. É assim, é um troço feito para custar o mínimo do mínimo do mínimo possível. E aí, em termos de medição, em circuito aberto, nas saídas balanceadas, eu tive cerca de 6 volts, 5.9 volts RMS para ser mais preciso, em circuito aberto. E na single-ended eu tive 2,9 volts em circuito aberto. Isso não quer dizer muita coisa, né? Quando a gente coloca carga, é que o bicho pega. E aí na single-ended eu tive um máximo de 2,65 volts RMS em 33 ohms. E 4.1 volts na balanceada 33 ohms. Você vê, sai de quase 6 volts para 4.1 com uma carga de 33 ohms. Ou seja, a tensão máxima dele com uma carga é realmente bem mais baixa. Eu vou colocar aqui na tela as medições que eu fiz no osciloscópio. Na single-ended ele começou a distorcer consideravelmente em 80% do volume.
e com essa carga de 33 ohms, em mais ou menos 2.2 volts RMS. E na balanceada começou a aparecer muita distorção acima de 2 volts RMS, com o volume ali mais ou menos em torno de 70% em 33 ohms. Então não é o mais desejável, apesar do controle dele ser bem não linear no Windows. É tipo assim, quando você sobe do 1 ao 20, ele sobe muito, vai tipo quase no máximo, e do 20% ao 100 ele não sobe praticamente nada, assim, aliás, sobe, mas sobe pouco. Então o controle de volume no Windows dele não é legal. Isso é lugar comum para muitos DACs, né? Tirando aqueles que tem um driver proprietário que corrige isso, então não é bacana. Mas de qualquer forma ele traz uma distorção que também é audível, tá? Eu pude ouvir essa distorção em volumes mais altos, por exemplo no Hi-Fi Man Edition XX, que eu testei nele, e no Sennheiser HD800S, que é um fone de alta impedância. Então quando você chega ali em volumes mais altos, realmente a distorção é mais audível. São volumes que eu não recomendaria para ninguém escutar música, porque você vai ter perda auditiva com o tempo, mas eu testei rapidamente aqui e são distorções bastante audíveis. Mas assim, em volumes, digamos, normais, essas distorções não aparecem, tá? O que leva a gente para a análise de som dele, que é o mais importante, claro. E a tonalidade dele para mim é totalmente neutra, tanto medindo quanto escutando. Ele não adiciona ou tira nada assim que eu pude ouvir. Então ele tem uma tonalidade realmente flat. Não é possível selecionar nenhum filtro aqui, nem alterar nada dentro dele. Ele não tem nenhuma feature assim que possa trazer colorido para o som. Eu achei que ele é bem neutrinho, não adiciona nada. Inclusive ele toca bem fones, inclusive de alta impedância, tipo o HD800S que eu falei aqui. Mas, de novo, tende a distorcer em volumes mais altos, né? No próprio HD800S, quando chega ali em torno de 50% no Windows, ele já começa a distorcer consideravelmente bem. E em planares como o Edition XX que eu também falei, a distorção é audível para mim em torno de 40-45% do volume do Windows, mas ele é um fone que demanda mais corrente e realmente é bem seletivo com relação à fonte. E aí sim, características técnicas dele são boas, a separação de instrumentos é legal, principalmente levando em conta o preço, é super legal. Ele não tem aquele recorte muito preciso, né, de DACs mais caros, mas de qualquer forma é excelente e $50 excepcional. E o palco que ele apresenta também é bem legal, é comparável a DACs mais caros, com certeza. E a apresentação de detalhes dele, que não é demais, é somente ok, mas assim, pelo custo dele, é excepcional realmente. A única coisa que eu achei que poderia ser um pouco mais bem resolvida aqui é a resolução dos agudos, que não é assim a última palavra resolução, mas é boa também, né? Pelo preço é excelente, cara. Você tem que pagar mais de 10 vezes mais do que isso aqui para ter uma resolução de agudos mais interessante, mas de qualquer forma entrega agudos muito bem e sem coloridos. E é interessante que ele é capaz de trazer graves bem firmes, assim, com bastante autoridade, mesmo em planares mais exigentes. Então ele tem um controle que é muito legal. A implementação desse cara realmente está de parabéns. Vamos então para a conclusão, gente. Eu achei o Megatron um dispositivo interessante para quem quer pagar pouco e ter um sisteminha de mesa transportável bacana. Porque eu não acho ele portátil, porque ele não toca fones portáteis. Você coloca qualquer fone aqui de média a baixa sensibilidade, ele não toca. Tem muito chiado, o controle de volume você fica ali entre 1 e 2%. Para ficar num volume ok, mais que isso você fica surdo. Então não é legal, o chiado de fundo também não é legal. Então ele realmente, o próprio fabricante fala, esse dispositivo é destinado a fones mais exigentes, mas assim, para quem quer ter uma fonte baratinha, interessante e transportável, claro, para tocar fones aí um pouquinho mais exigentes, eu acho que é uma opção muito legal. Claro que é um DAC de entrada, não tem nenhuma feature, nada que assim, agregue valor. O cara realmente fez isso aqui no menor custo possível, né? Provavelmente cortou custo aqui onde deu, mantendo uma certa qualidade de som. Então, eu acho que como um sisteminha básico de entrada para tocar aquele full size ali um pouquinho mais exigente e tal, ele é muito legal, mas não pense nele como um sistema que toque fones aí mais sensíveis, fones portáteis, intra-auriculares, etc. Ele vai se dar bem, inclusive com os Sennheiser HD600, Sennheiser HD650, que são fones que muita gente às vezes tem, mas não está afim de investir muita grana numa fonte. Esse carinha aqui pode ser uma excelente opção para esse tipo de fone. Tá legal, pessoal? Essa foi então a minha visão sobre o Megatron. Deixo de novo agradecimento aí para o Sérgio, que é apoiador do canal também. Quem puder, deixa aquele salve nos comentários aí, que ele fica feliz, vocês ajudam o canal. E é isso, um abração, até a próxima e valeu!